Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo Folha de São Paulo. E o primeiro destaque desta quinta-feira é para um acidente aéreo que aconteceu na manhã desta quinta-feira lá na Índia. Avião com mais de 200 pessoas a bordo cai próximo a um aeroporto na Índia e ainda não há informações sobre vítimas. O voo ia para Londres. E ainda falando sobre essa questão de aviões, drones fecham o aeroporto de Guarulhos e voos precisam ser desviados, mas a operação já foi retomada. Já no carrossel de imagens, nós temos aqui a primeira foto sobre a antítese da vida a dois. Conheça Santo Onofre, o santo cuja data é celebrada no Dia dos Namorados e que, acreditem, passou 60 anos de sua vida sem contato com ninguém. Dia da cardiopatia congênita, recém-nascido com malformação no coração, passa por cateterismo que salva sua vida. Diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento. E sobre meio ambiente, ameaçado pela crise climática. Com perigo de submergir, minúsculo estado insular do Pacífico Sul tenta último recurso nos tribunais, uma ação contra o aquecimento global. Já na política brasileira, nós temos aqui um destaque. Lula insiste e envia a medida provisória que eleva imposto, mesmo com ataque do Congresso às propostas de Fernando Haddad. E sobre o INSS, governo limita auxílio-doença concedido por atestado a 30 dias. E veja ponto a ponto que muda com a medida do aumento de impostos. Ainda sobre a política, medida provisória coloca pé de meia no cálculo para mínimo de investimento em educação. E no painel do Folha de São Paulo, mais de 100 entidades criticam mudanças na taxação a ricos. Também temos o próximo destaque sobre o Congresso Nacional. Mota defende que parlamentar possa acumular aposentadoria e salário enquanto cobra cortes. Presidente da Câmara apresenta projeto para acabar com vedação. Soldo é de mais de R$46 mil. E sobre o governo Lula, petistas veem Lula alheio à crise enquanto siglas com ministérios fazem protesto contra o governo. Siglas fazem protesto em dia que ainda teve sessão com Haddad encerrada após um bate-boca. E sobre o julgamento de Bolsonaro, ritmo para ouvir réus da trama golpista indica que julgamento de Bolsonaro pode ser neste ano. Ministros do Supremo Tribunal Federal e advogados avaliam que desfecho pode ocorrer a partir do mês de setembro. E sobre transporte público, metrô de São Paulo reforça a segurança em suas estações após a morte de um passageiro na plataforma. Funcionários foram remanejados para onde há instalação de dispositivos de embarque. E no imposto de renda, Receita fecha segundo lote do Imposto de Renda 2025 nesta quinta-feira. E veja também o calendário e quem recebe. Consulta será aberta no dia 23. Ainda há chances de ter um depósito da restituição. E sobre clima, São Paulo pode registrar a tarde mais fria do ano nesta quinta-feira, dia 12. E no esporte, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, é denunciado por estelionato e fraude esportiva. O jogador, acusado de participar de esquema ilegal de apostas, nega o seu envolvimento. Já na sessão especial para o Dia dos Namorados, nós temos aqui um destaque que fala sobre tecnologia. Cristãos buscam parceiros em aplicativos de namoro com filtro específico. Exaustão com aplicativos de namoro faz plataformas e usuários investirem no offline. E na sessão Pare para Ler, 5 dicas de longevidade para quem está com tempo curto.
Para viver melhor é preciso comer bem, fazer exercícios, dormir. Mas e se a vida é uma bagunça? Os estudiosos dão uma luz e esperança para quem tem a agenda apertada. E nos especiais desta quinta, Folha Estudantes. COP30 pode reforçar presença de temas ambientais no Enem. E veja questões antigas do exame. José Disseu, Delúbio, Valdemar e Valério. O que aconteceu com os principais nomes do mensalão? A série da Folha lembra o escândalo que marcou o primeiro mandato de Lula há 20 anos. No caderno Todas, é um caso de violência. Um homem é preso sob suspeita de assassinar ex-companheira para viver com o próprio genro em Portugal. E nesta mesma editoria, como equilibrar filho e carreira se esperam tudo das mulheres. Já na editoria de Economia, nós temos aqui o primeiro destaque, que é uma análise do Folha de São Paulo. Estados Unidos podem perder confronto comercial com a China. Trump pode prorrogar negociações sobre tarifas para países de boa fé. E Pequim derrota Trump antes mesmo de guerra comercial. E o próximo destaque é sobre Bolsa Família. Mudança na regra de proteção do Bolsa Família passa a valer nesta quinta-feira. Famílias com renda de pensão, aposentadoria ou BPC receberão 50% por 2 meses. E sobre investimento, JBS adia estreia em um dia a estreia na Bolsa de Nova York, que estava prevista para hoje. A empresa não consegue concluir certos procedimentos operacionais obrigatórios. Também temos na área da economia sobre carros. RAM renova motorização a diesel de suas picapes grandes. Modelos exigem carteira de habilitação na categoria C, a mesma pedida de caminhões. Na área da política, nós temos 2 destaques. O primeiro destaque é sobre as eleições do próximo ano, de 2026. Negociação de chapa para Senado pode opor Michele a Bolsonaro no Distrito Federal. Sakamoto virou alvo da polícia após série de falhas da Justiça. Já para o turismo, hotéis Vila Naiá e Vila Bela Vista apostam em luxo pé na areia. O primeiro mimetiza construções tradicionais e o segundo aposta em bangalôs modernos. Isso aqui é na Bahia. Já no Guia Folha, é sobre cinema. Live action de Como Treinar o Seu Dragão estreia nos cinemas. E mais sobre cinema, também temos aqui o próximo destaque. Festival de filmes sobre música acontece em São Paulo até 22 de junho. Na editoria internacional, nós temos 2 chamadas. A primeira é para Israel. Deputados de Israel rejeitam a dissolução do parlamento, em vitória e alívio para Netanyahu. Resultado dessa quarta, que foi ontem, ameniza a pressão sobre Premier, ao menos de forma temporária. O próximo destaque, entenda a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos a favor de brancos e heterossexuais. Votação derruba regra que dificultava queixas de grupos majoritários de discriminação. E no caderno do cotidiano, Câmara dos Deputados. Câmara aumenta a pena mínima para posse e porte de arma de uso proibido, como fuzil. Oposição foi contrária à medida. O projeto agora será avaliado pelo Senado. O próximo destaque é para os parques lá do estado de São Paulo. Governo abre consulta pública sobre 5 parques urbanos da capital paulista. A administração estadual receberá sugestões sobre a gestão das unidades na Zona Leste. O próximo destaque é para o Congresso Nacional. CPI das Bets vota hoje. Relatório que pede indiciamento da influenciadora digital Virgínia Fonseca e mais 15 pessoas. Expectativa é por aprovação de relatório sem mudanças, segundo os próprios parlamentares. Já no caderno de ciência, temos aqui um assunto que trata da paleontologia. Dinossauro apelidado de Príncipe Dragão
foi precursor do T-Rex. Pesquisadores analisam fósseis de 2 espécimes desenterrados nos anos de 1970. Já no caderno de saúde, família brasileira arrecada 18 milhões de reais para tratar menino de 2 anos com uma doença rara. Dudu tem paralisia espática hereditária, tipo 50, que afeta cerca de 100 pessoas no mundo. E por último, Folha de São Paulo nos traz 3 destaques para a área da cultura. Primeiro é uma análise. Brian Wilson, morto na quarta-feira, mudou o pop com Pet Sounds, ícone da inadequação. Já o segundo destaque é a Mônica Bergamo, que escreve para a área da cultura. Thier comemora 15 anos de carreira e anuncia primeiro álbum ao vivo, Cartas de Amor. Por último, na seção multitela, Orlando Bloom e jogador Rafinha, o que ver na TV e no streaming nesta quinta-feira, dia 12 de junho. Agora, saindo do Folha de São Paulo, vamos acompanhar quais são os destaques da capa do Estado de São Paulo. E a nossa manchete desta quinta é sobre tributação. Lula edita medida provisória que eleva impostos, apesar de rejeição de Congresso e setor privado. Aplicações financeiras, bets e dividendos de empresas foram o principal alvo da medida. Apesar da resistência no Congresso e no setor privado, o governo editou a medida provisória que muda a tributação de aplicações financeiras, de bets e da distribuição de dividendos de empresas. Letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA, antes isentas, serão taxadas em 5%. Títulos públicos e CDBs terão alíquota única de imposto de IR de 17,5%. O governo quer compensar o que deixará de arrecadar com a revogação de parte de decreto anterior, que elevou o IOF. E antes da publicação da medida provisória, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que medidas para aumentar a arrecadação provocaram reação muito ruim. E os partidos PP e União Brasil, com ministros no governo, ameaçam fechar questão contra a medida provisória. E sobre política, maior controle sobre conteúdo de usuários. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para ampliar responsabilização de Big Techs. 7 dos 11 ministros do STF já votaram e 6 deles decidiram ampliar obrigações de plataformas de redes sociais na moderação de conteúdo de usuários. 6 magistrados defendem que as empresas devem impedir espontaneamente publicações contestadas. E o voto divergente até ontem foi o do ministro André Mendonça. E ainda é chamada de capa do Estado de São Paulo um caso de violência. Postagens com ameaças a escolas se multiplicam entre 2021 e 2025. O número de publicações cresceu 360% de 2021 a maio de 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o próximo destaque é para o feminicídio. 4 mulheres são mortas por dia no Brasil e os estupros batem recorde. Os 1.459 assassinatos de mulheres em 2024 representaram o maior número da série histórica, iniciada no ano de 2020. Já o próximo destaque é da editoria internacional. Parlamento rejeita dissolução e Netanyahu fica no poder. E sobre os protestos pró-imigrantes, os Estados Unidos têm mais tropas em Los Angeles que em Iraque e Síria. E sobre a guerra comercial também é destaque. Trump declara ter chegado a acordo, porém China não confirma. E a nota em destaque na capa do jornal é o seguinte: Bolsonaro, o Cândido,
É desconcertante a naturalidade com que admitiu ter discutido com militares medidas para se aferrar ao poder. E por último, nós temos aqui 3 destaques na área da cultura. Temos aqui, na verdade, o primeiro é uma homenagem a Brian Wilson, o Beach Boy que cantou o sol e viu a escuridão. O cantor e compositor que criou a banda chamada The Beach Boys se tornou símbolo da juventude americana dos anos de 1960. Ele ajudou a redefinir o pop, mas sofreu com tragédias pessoais. E o segundo destaque é para um festival que está acontecendo em Ibirapuera. Dê ao público o pesadelo, diz Alice Cooper, que é a atração aqui no nosso país. E por último, sai no Brasil livro de designer que critica cidades genéricas. Já no jornal O Globo, no alto da capa, nós temos aqui um destaque da editoria de esportes. Fla viaja em ebulição. Rubro-negro embarca aos Estados Unidos com a Aeroflá. Gerson acerta a saída após Copa e o jogador Bruno Henrique é denunciado por fraude esportiva. Já a manchete desta quinta, contas que não fecham. Congresso promete rejeitar pacote de Haddad e crise fiscal se agrava. Sob críticas de Mota e de partidos da base, o governo edita medida provisória que altera a tributação de investimentos para compensar mudanças no IOF. E o texto desta manchete nos informa que o governo Lula publicou, na noite de ontem, um pacote de medidas para compensar o recuo parcial na alta do IOF, no estopim da atual crise com o Congresso sobre as contas públicas. O movimento, porém, não deve resolver o impasse, uma vez que lideranças importantes da Câmara, como o presidente Hugo Mota e líderes de partidos da base, já se declararam contrárias às medidas. A medida provisória editada prevê alterações na tributação de uma série de investimentos como forma de recompor a arrecadação perdida com recuo no IOF. E entre essas mudanças estão o fim da isenção de imposto de renda em títulos como LCI e LCA, taxados em 5%, a elevação do imposto sobre o lucro de fintechs e sobre o setor de bets, além de adoção de uma alíquota uniforme de 17,5% sobre demais investimentos do mercado, hoje sob uma escala que varia entre 15% e 22,5%. E os deputados criticam o governo e ameaçam barrar o pacote por ele não apresentar medidas de corte de gastos, apenas soluções que aumentam a arrecadação para fechar as contas. E o jornal Globo, sobre esta matéria, nos traz aqui esta imagem que a legenda fala o seguinte: debate baixaria. Haddad esteve na Câmara para discutir a questão fiscal, mas o encontro acabou em bate-boca com deputados da oposição, como o bolsonarista Nicolas Ferreira. Já na área da política, ainda falando sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal tem maioria para responsabilizar Big Techs por conteúdos publicados. 6 ministros do STF votaram pela responsabilização das plataformas por conteúdos ilegais publicados por usuários nas redes sociais. E o julgamento continuará hoje e ainda não há maioria para definir os critérios exatos e as punições dessa responsabilização. E ainda é chamada de capa desta quinta, o julgamento da trama golpista. O que pesa contra os réus do núcleo crucial após os interrogatórios. A série de depoimentos de testemunhas e réus na ação penal da trama golpista reforçou pontos da acusação e expôs versões divergentes entre os depoentes, e entenda as provas existentes contra cada um e o que dizem as defesas. Juristas apontam ponto-chave para a condenação por golpismo.
Avaliação pelo Supremo Tribunal Federal sobre se reunião de Bolsonaro e chefes de força já configura tentativa de ruptura será decisiva. E sobre ecos dos depoimentos, repercussão nas redes tem derrota do bolsonarismo. Já neste destaque da editoria de saúde, temos aqui a história de Lucimar da Silva Ferreira. Passava 24 horas por dia sob anestésicos. O ex-jogador campeão mundial, Lúcio, detalha seus dramas por UTIs e cirurgias ao ter 20% do corpo queimado em explosão de lareira. E o jornal Globo também aqui nos traz em destaque uma entrevista com Paul Freston. Ele disse o seguinte: fatores dificultam o crescimento dos protestantes no Brasil. O sociólogo diz que censo reitera a tese de que evangélicos no país têm teto de 35%. Crê que conexão com o bolsonarismo afeta adesões e também prevê que católicos se manterão como 50% da população. E ainda na capa do jornal Globo, nós temos aqui mais uma vez uma homenagem a Brian Wilson, gênio por trás do grupo Beach Boys. Chamado de Mozart dos roqueiros surfistas, americano assinou álbum clássico e melhor música já composta, segundo Paul McCartney. Já nesta imagem, nós temos aqui um destaque especial do segundo caderno. Bienal do Livro de Páginas Abertas. Maior e com participação de mais autores estrangeiros, o evento começa amanhã, ocupando 130 mil metros quadrados do Rio Centro e reunindo novidades como roda gigante com cabines decoradas ao estilo de best-sellers e som também de audiolivros, lá no Rio de Janeiro. E ainda na mesma editoria, Guarda Armada do Rio poderá ter ex-militares. Divisão de elite aprovada por vereadores poderá fazer contratação temporária de ex-praças das Forças Armadas. E no Brasil, roubos e homicídios em queda, violência contra a mulher em alta. Dados mostram redução de assassinatos e roubos no país no ano de 2024, ao contrário de feminicídios e estupros. Já na editoria internacional, nós temos mais dois destaques. Protestos crescem e governo dos Estados Unidos miram bandeiras mexicanas. Atos contra a caçada oficial a imigrantes se espalham. Símbolo usado nas ruas de Los Angeles vira alvo de polêmicas. E, por último, acordo com a China vai envolver terras raras e aval a vendas de chips, diz Donald Trump. Segundo o americano, os Estados Unidos cobrarão tarifas de 55% e reduzirão restrições a ingresso de estudantes. Sobre taxa chinesa a itens americanos será de 10%. Já no jornal Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui a manchete do dia. Nova medida provisória mantém alta de impostos. Sob forte pressão do setor produtivo e críticas do Congresso, o governo federal publicou medida provisória ontem à noite, com alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. E o pacote, no entanto, mantém a elevação de tributos para aumentar a arrecadação. E entre as decisões está a elevação da taxação de bets, cobrança do imposto de renda sobre a letra de crédito agronegócio, LCA, e letra de crédito imobiliário, LCI, e a alta de tributo dos juros sobre capital próprio, além de outras mudanças de alíquotas sobre aplicações financeiras. Já no caderno de Direito e Justiça desta quinta, o amor nos tribunais. Relações a dois, como casamentos e uniões estáveis, têm direitos e deveres que precisam ser conhecidos pelo casal.
Já nesta imagem, destaque busca por reformas estruturais, na editoria de economia do Correio Brasiliense. Reunidos em Brasília, no segundo Brasília Summit, realizado pelo LIDE, em parceria com o jornal Correio Brasiliense, empresários de diversas áreas, autoridades, parlamentares e especialistas discutiram o atual quadro econômico do Brasil. Com fortes críticas que repercutiram durante todo o dia, à noite, o governo publicou a medida provisória sobre as alíquotas do IOF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, cobrou alternativas ao aumento dos impostos, proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pediu uma agenda de reformas. E abre aspas. O Brasil caminha, se não quiser fazer essa discussão, para a ingovernabilidade completa, para quem quer que venha a ser o presidente da República. E essa não é mais uma discussão de esquerda ou de direita, é uma discussão acerca do país, fecha aspas, disse no evento. E sobre este mesmo assunto, país às vésperas de um furacão. O ex-governador paulista, o empresário João Dória, fez ontem um diagnóstico preocupante sobre a conjuntura econômica e institucional. Ele avalia que o ministro Haddad está esvaziado. E, segundo ele, Haddad é hoje uma voz aprisionada no governo, disse em entrevista ao CB.poder. Já na editoria internacional, sobre a Argentina, inelegível pelo resto da vida. A condenação de Cristina Kirchner, que cumprirá a prisão domiciliar, põe em xeque o futuro do peronismo no país. E ainda, no caderno de cidades, casais unidos pelo santo casamenteiro. Já o próximo destaque da capa, leis mais duras contra as redes sociais. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para modificar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, responsabilizando as plataformas por conteúdos publicados por seus usuários. Já no jornal O Povo, vamos agora acompanhar quais são os destaques do dia. No caderno guia Vida e Arte, Diogo Nogueira lança novo disco em Fortaleza em show que fala de amor e fé. Já a manchete do jornal cearense é sobre as Big Techs. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para responsabilizar redes por conteúdos. 6 ministros defenderam ampliar obrigações das Big Techs diante dos conteúdos de usuários. Mas votos são previstos para hoje e não há consenso sobre a aplicação de regras. Já na área da economia, nós temos aqui um assunto sobre a privatização dos aeroportos. Terminais de Jericoacoara e Aracati foram confirmados pelo governo federal no programa de investimentos de aeródromos regionais. E no caderno Farol, nós temos aqui uma denúncia de academia deteriorada. Equipamentos ao ar livre precisam de manutenção, relatam frequentadores de praça em Fortaleza. Sobre cidades, uma ode à liberdade, como a geração Z ressignificou o Dia dos Namorados. Na editoria de esportes, Fortaleza recebe o Santos em busca de sair do Z4 da Série A. E na economia, tokenização. Ceará vai vender crédito de água preservada para arrecadar. E por último, na área da política, nós temos aqui um destaque que é sobre o julgamento da trama golpista. O que os interrogatórios expuseram e como repercutem, que é uma reportagem do jornal cearense em destaque. Já no valor econômico desta quinta, no alto da capa, nós temos 3 chamadas. A primeira é para Bangladesh. Nobel da Paz, Premier interino Muhammad Yunus luta para implementar reformas no país.
Já a segunda chamada é sobre investimentos. Mercado consolida a visão otimista para as bolsas americanas, com a aceleração do S&P 500 em 2026. E na área da tecnologia, telefone celular já responde por 75% das transações bancárias no país, diz Molinari, da Febraban. Já a manchete de hoje vai tratar sobre poderes. Congresso aumenta resistência a pacote fiscal do governo e pede cortes de gastos. Os partidos União e PP fecharão questão contra medidas e Mota defende redução de despesas obrigatórias e fala em esgotamento da sociedade com alta de impostos. O pacote fiscal do governo, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, deverá ter uma tramitação difícil no Congresso. À frente de 4 ministérios, União Brasil e PP anunciaram ontem que vão fechar questão contra as medidas apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se não houver iniciativas de corte de gastos. Por sua vez, o presidente da Câmara, Hugo Mota, elevou o tom. O deputado do Republicanos, que também tem um representante no primeiro escalão, defendeu cortes nas despesas obrigatórias e chegou a falar em esgotamento da sociedade com alta de impostos. As declarações foram feitas no mesmo dia em que Haddad foi à Câmara e defendeu a aprovação do pacote. Ele disse disposto a debater medidas estruturantes de redução de despesas, mas informou que ainda não havia sido marcada uma reunião para isso. E ainda, como destaque no jornal Valor Econômico desta quinta-feira, nós temos aqui um destaque também para a situação econômica do nosso país. Planalto publica medida provisória com opções à alta do IOF. O governo publicou o decreto recuando, em parte, o aumento do imposto sobre operações financeiras e medida provisória com propostas para compensar as alterações nas alíquotas do tributo. Entre outros pontos, a medida provisória confirma a taxação em 5% de títulos antes isentos, como o LCI e LCA, e eleva a CSLL de empresas de seguros privados e instituições de pagamento, de 9% para 15%. Também aumenta o imposto de juros sobre capital próprio. E ainda as discussões para o fundo imobiliário. Na editoria internacional, Trump anuncia acerto com China sobre terras raras. Já nesta imagem, vai tratar aqui de um assunto sobre a nova revolução industrial. O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, que está na imagem destaque, apresentou ontem lá em Paris uma visão ambiciosa sobre o futuro da inteligência artificial. E abre aspas, uma revolução industrial começou, disse ele ao apresentar o robô chamado Grok, que está também na imagem, e algumas de suas capacidades. Também anunciou uma série de projetos na Europa, entre eles a construção da primeira nuvem de inteligência artificial industrial do mundo, na Alemanha. E na área da política, o Supremo Tribunal Federal forma maioria para responsabilizar as redes sociais. O STF formou maioria ontem, de 6-1, para ampliar as hipóteses de responsabilização civil das plataformas digitais por publicações de usuários. E ainda não há tese jurídica firmada ou voto integralmente vencedor, apenas pontos de consenso entre os ministros. A exceção é André Mendonça, que entende que os usuários e não as redes sociais devem responder pelas postagens ilícitas. E na editoria internacional, Musk se desculpa por ataques a Donald Trump. O bilionário Elon Musk recuou em seu conflito com o presidente Donald Trump. E abre aspas, lamento algumas das minhas postagens, fecha aspas, publicou em sua plataforma de mídia social
um X. Novamente, ele escreve que elas foram longe demais. Achei muito legal que ele tenha feito isso. No caso, disse Donald Trump. Segundo o presidente, a reconciliação é possível, mas não uma prioridade. Dólar enfrenta dificuldade para se recuperar. E por último, nós temos aqui um destaque na área de investimentos. O bom momento dos ativos brasileiros pode ter continuidade, ainda que de forma mais volátil, e há potencial para um rally mais firme, a depender de uma discussão fiscal melhor. Isso quem disse foi o diretor da Tesouraria do Santander Brasil, Rafael Capaz, que está em destaque na capa do Valor Econômico de hoje. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país. E daqui a pouco eu estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, está começando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, nós daremos início aos destaques do site do jornal Valor Econômico. E o nosso primeiro destaque de hoje é sobre as redes sociais. Especialistas defendem maior proteção aos usuários e avaliam julgamento no Supremo Tribunal Federal como tentativa de modulação das regras. O julgamento do STF sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados pelos usuários é marcado pela tentativa de modulação das regras, com a busca de uma solução que não invalide o marco civil da internet e evite também a insegurança jurídica. Essa é a avaliação de especialistas ouvidos pelo jornal Valor Econômico, que defendem maior proteção aos usuários das redes sociais. E na quarta-feira, dia 11, o STF formou maioria, por 6 votos a 1, para ampliar as hipóteses de responsabilização das plataformas digitais. As Big Techs poderão ser responsabilizadas se não retirarem publicações consideradas como criminosas, mesmo que não haja uma decisão judicial prévia para a remoção desses conteúdos. O julgamento não terminou, será retomado hoje, quinta-feira, e ainda é preciso definir como as plataformas poderão responder e vão reparar danos aos usuários. E para o professor da FGV Direito Rio, Felipe Medon, disse que não há dúvidas de que é preciso aumentar a responsabilização das plataformas. Ele também complementa dizendo que o Marco Civil da Internet de 2014 já não dava conta de proteger os direitos dos usuários e a proteção é inadequada, afirmou. E ao avaliar os votos dos ministros, Felipe destacou a busca de uma modulação essencial e imprescindível das regras. Nos votos de Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso, os ministros indicaram uma tentativa de aperfeiçoar a lei sem declará-la inconstitucional. E abre aspas, é necessário ampliar a responsabilização,
Mas a grande pergunta é como isso será feito, fecha aspas, disse, lembrando que ainda não há essa definição pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso compreender que regular as redes não significa necessariamente censura, é ter regras mais claras para o judiciário. E ainda no valor econômico, comboio da missão de paz de Haddad não passa sem apresentar corte de despesa. Isso aqui é uma análise de Luaico para o valor econômico. Embate entre ministro e oposição provocou ruído, mas o que interdita debate é silêncio sobre gastos. Haddad diz que Nicolas faz molecagem e bate-boca encerra audiência na Câmara. Pela segunda vez em menos de 2 semanas, uma audiência com ministros importantes do governo foi encerrada de forma abrupta no Congresso Nacional, em um sintoma claro de deterioração da relação entre Executivo e Legislativo. E na quarta-feira, dia 11, foi a vez do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixar a Câmara antes do fim de uma reunião na Comissão de Finanças, após ser chamado de moleque. No dia 27 de maio, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou o Senado depois de intenso bate-boca. E a tensão de ontem, da quarta, começou após Haddad se queixar dos deputados bolsonaristas Nicolas Ferreira e Carlos Jorge. E o ministro manifestou incômodo com o fato de os parlamentares usarem o tempo de fala na comissão para fazer críticas ao governo, colocar tudo nas redes sociais e se retirarem antes de ouvir as respostas. E aqui nós temos uma fala de Fernando Haddad em destaque. Esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede e corre sempre que o debate vai acontecer é um pouco de molecagem. Isso não é bom para a democracia. E a reunião foi retomada normalmente, mas pouco tempo depois, os 2 deputados retornaram ao plenário para responder. Carlos reiterou as críticas à gastança desenfreada do governo e disparou contra o ministro, dizendo o seguinte: moleque é você por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você por ter promovido o maior déficit fiscal da história, disse o deputado. Não vem aqui cantar de galo na Câmara dos Deputados, concluiu. E Fernando Haddad ouviu calado. O embate que sobrevive ao ocaso bolsonarista, e esta é uma coluna que está em destaque hoje no site do Valor Econômico, de Maria Cristina Fernandes. Desempenho do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal desnorteou sua tropa de choque, mas não reduziu temperatura do debate político. Para interlocutores de Alexandre de Moraes, Bolsonaro admitiu que estudou formas de reverter resultado da eleição. Interlocutores do ministro Alexandre de Moraes avaliam que, apesar dos momentos de descontração e de negar que tenha articulado um golpe de Estado, o ex-presidente confirmou que estudou maneiras de reverter o resultado das eleições de 2022 após a sua derrota. O Bolsonaro foi interrogado na terça-feira, dia 10. Moraes é o relator da ação penal da trama golpista e interrogou pessoalmente os 8 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista nos últimos dias. E Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa que atentou contra a democracia. E de frente com Alexandre de Moraes, o ex-presidente admitiu que estudou hipóteses de dispositivos constitucionais, como decretar estado de sítio após o Tribunal Superior Eleitoral impor uma multa de 22 milhões de reais ao PL depois de o partido tentar anular parte dos votos do segundo turno do pleito. E Bolsonaro também confirmou que chamou os comandantes das Forças Armadas para uma reunião do Palácio da Alvorada. O ex-presidente, no entanto, argumentou que teria apresentado a eles apenas os considerandos de um documento, de maneira superficial e não uma minuta golpista.
E no dia anterior ao depoimento de Bolsonaro, ao ser interrogado, o tenente-coronel Mauro Cid voltou a afirmar que Bolsonaro, de quem foi ajudante de ordens, enxugou o decreto. Cid contou que ele retirou a ordem de prisão de autoridades, mas manteve a previsão para o ministro Alexandre de Moraes. União e PP ameaçam votar contra medida provisória do governo com alternativas ao IOF. À frente de 4 ministérios no governo Lula, União Brasil e PP anunciaram quarta-feira, ontem, dia 11, que irão fechar questão contra o pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se não houver medidas de corte de gastos. E, em paralelo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, elevou o tom e disse que não está no cargo para representar o projeto político de ninguém. Para o deputado do Partido Republicanos, legenda que também tem um representante no primeiro escalão da esplanada dos ministérios, há um esgotamento da sociedade com alta de impostos e é preciso realizar cortes em despesas obrigatórias. E as declarações foram feitas no mesmo dia em que Haddad foi à Câmara e defendeu a aprovação do pacote alternativo à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. E o ministro da Fazenda também demonstrou disposição de debater medidas estruturantes de redução de despesas, mas informou que ainda não havia sido marcada uma reunião com esse objetivo. E, além disso, o momento de tensão ocorre em meio à insatisfação no Congresso com o novo questionamento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, a respeito das emendas parlamentares e também com a demora no pagamento dessas rubricas por parte do governo. Para especialistas em contas públicas, no entanto, entre as despesas que deveriam ser reduzidas estão justamente as emendas. E sobre o caso de transfobia, o Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do deputado Nicolas Ferreira. E na Itália, Moraes formaliza pedido de extradição de Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou quarta-feira, ontem, o pedido formal para extradição da deputada licenciada Carla Zambelli ao Ministério da Justiça. Ela está na Itália e é considerada foragida da Justiça. A deputada decidiu deixar o Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E ela diz sofrer perseguição política. E após o anúncio da fuga, Moraes decretou a prisão preventiva da parlamentar e ela teve o nome incluído na lista de difusão vermelha do Interpol. No fim de semana, porém, o caso transitou em julgado e o ministro começou a dar início aos trâmites para tentar fazer com que ela cumpra a pena no Brasil. E segundo o Valor Econômico, que o jornal apurou, o Ministério da Justiça, sob o comando de Ricardo Lewandowski, deve dar celeridade à análise do processo para encaminhá-lo o quanto antes ao Ministério das Relações Exteriores, a quem cabe encaminhar o pedido às autoridades italianas. E relembrando aqui que Zambelli foi condenada pela primeira turma do STF por se associar ao hacker Walter Delgatti Neto para invadir o CNJ e adulterar documentos. A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que os dois atuaram em conjunto para expedir, entre outros documentos, um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. E o objetivo, segundo a investigação, seria prejudicar o judiciário e a credibilidade das instituições para ganhos políticos. E a deputada licenciada tem cidadania italiana e na semana passada afirmou que iria se apresentar às autoridades do país para não ser considerada fugitiva.
E alguns especialistas que foram ouvidos pelo jornal Valor Econômico afirmaram que a cidadania dificulta uma eventual extradição, porém não inviabiliza totalmente que a parlamentar seja enviada de volta ao Brasil se for presa na Europa. Também temos no site do Valor um destaque para o Planalto. TCU aprova contas de Lula de 2024 com ressalvas. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas de 2024 do governo do presidente Lula, com alertas referentes a renúncias tributárias, projeções de despesas e inscrição de restos a pagar. O voto do ministro relator Jonathan de Jesus foi seguido por unanimidade pelos demais integrantes do tribunal. O TCU encontrou uma irregularidade referente a renúncias de receitas sem atendimento à legislação e duas impropriedades relacionadas à divergência de dados na recuperação de créditos. E há mais de 20 anos tem sido costume no TCU aprovar as contas do presidente da República com ressalvas. A última gestão que conseguiu obter um aval para aprovação sem ressalvas foi Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1999. A ex-presidente Dilma Rousseff, por outro lado, foi a única a ter contas rejeitadas, de 2014 e 2015. E o parecer prévio do TCU segue agora para a deliberação do Congresso Nacional. Também temos aqui um próximo destaque para a Câmara. Reforma não é para cortar gastos, dizem os deputados. A Assembleia aprova regulamentação de transporte de passageiros por moto via aplicativo lá em São Paulo. Líder do governo no Congresso diz que a análise de vetos do BPC e eólicas offshore está suspensa. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou ontem, quarta-feira, que os vetos do presidente Lula relativos ao projeto de lei que altera as regras do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e ao texto que regulamenta a produção de energia eólica offshore, estão suspensos e não devem ser apreciados na semana que vem. E aqui nós temos as aspas. Sobre o projeto de lei do BPC, posso dizer que será sobrestado. Fecha aspas, disse Randolph ao ser questionado sobre esse veto. E ele continua dizendo que o veto das eólicas offshore também será sobrestado e não será apreciado nessa sessão do Congresso. É a intenção do governo e foi pactuado isso com os líderes da base de economia na Câmara dos Deputados. E no projeto de lei do BPC, o governo vetou um trecho que tornava obrigatório o atestado de deficiência de grau moderado ou grave para concessão do benefício e outro que garante a continuidade de um mecanismo do Bolsa Família sobre reingresso de beneficiários. E Randolph não deixou claro se são esses os dois vetos ou somente um deles, que não serão apreciados na semana que vem. Já no PL das eólicas offshore, Lula vetou 3 artigos que continham jabutis que previam a obrigatoriedade da contratação obrigatória de usinas térmicas a gás natural, com operação mínima de 70% do tempo, o prolongamento de contratos de usinas a carvão mineral e a aquisição compulsória de energia de pequenas centrais hidrelétricas. E o próximo destaque, nota de União e PP tem inconsistências, diz líder do PT, após federação ameaçar votar contra a medida provisória. E esta matéria nos informa que, após a Federação União-PP se manifestar contra as propostas que elevam impostos na medida provisória a ser enviado pelo Executivo, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, do partido PT do Rio de Janeiro, afirmou que há muitas inconsistências na decisão dos partidos.
Ele defendeu as propostas do ministro Fernando Haddad, criticou quem cobra ajuste fiscal, mas não aceita dar sua contribuição, e afirmou também que a pressão dos setores econômicos representa uma desmoralização do debate sobre responsabilidade fiscal. E aqui nós temos as aspas. É fácil o discurso do ajuste fiscal em cima dos pobres. Quando ataca o andar de cima, ninguém quer dar a sua contribuição. Fecha aspas, disse. E segundo ainda Lindenberg, o parlamento é muito sensível à pressão de grupos econômicos organizados. E ainda é destaque, o Supremo Tribunal Federal tem maioria para manter condenação de Débora Rodrigues, que pichou a estátua da Justiça em 8 de janeiro de 2023. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar o recurso apresentado pela defesa da cabeleireira Débora dos Santos, que pichou a estátua da Justiça com os dizeres "perdeu mané com um batom". E em maio, ela foi condenada a 14 anos de prisão e cumpre regime domiciliar desde o mês de março. E o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela rejeição do pedido e classificou os embargos apresentados como mero inconformismo com desfecho do julgamento. E ele foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. E ainda precisam se manifestar os ministros Flávio Dino e Luiz Fux. O julgamento, que ocorre no plenário virtual, vai até sexta-feira, dia 13 de junho. E o Valor Econômico também nos traz aqui uma seção dizendo que Débora virou um símbolo da proposta por anistia aos participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, o que levou Fux a questionar o tamanho da pena imposta aos condenados e optar por uma punição mais branda a ela. Quando votou no mês passado, o ministro sugeriu que ela fosse condenada a 1 ano e 6 meses apenas pelo crime de deterioração de patrimônio tombado. Prevaleceu, no entanto, o entendimento do relator e a cabeleireira foi condenada por outros 3 crimes: associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e também golpe de Estado. E ao se manifestar sobre o recurso, Moraes reforçou que existe um robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais a ré, ora embargante, foi condenada, disse o ministro Alexandre de Moraes. E ainda na política, o líder do partido PL busca apoio para tentar reverter cassação de Carla Zambelli. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, que está em destaque aqui na imagem da matéria, busca os partidos para tentar convencer as bancadas a votar pela derrubada da cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que também foi condenada a 10 anos de prisão. E na terça-feira, dia 10, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a decisão será tomada pelo plenário da Casa e que ela terá direito de resposta. O trâmite regimental prevê um prazo de 5 sessões da Comissão de Constituição e Justiça para a defesa. E no começo da semana, Hugo Mota afirmou que cumpriria a decisão do Supremo Tribunal Federal. E um dia depois, após longo protesto do deputado bolsonarista André Fernandes, o presidente da Câmara declarou que os deputados irão deliberar sobre essa decisão. E Sóstenes já se reuniu com a União Brasil e deve procurar ainda PSD e republicanos em busca de apoio. E o líder do PL ainda deve conversar hoje com Mota. Temos aqui as aspas do líder do partido. Ele disse o seguinte: esperamos que o caso dela seja apreciado conforme o compromisso do presidente Hugo ontem no plenário, para que a gente possa ver qual é o comportamento de cada deputado
com relação a este caso, que na minha avaliação é mais uma das perseguições políticas que parlamentares da direita conservadora estão sofrendo por parte do ministro Alexandre de Moraes. Fecha aspas, disse Sóstenes ao jornal Valor Econômico. E os casos que levam à perda do mandato de deputados são definidos pela Constituição e replicados no regimento interno da Câmara. A Constituição estabelece que o parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado perderá o mandato. E para todos esses casos de perda de mandato decididos pelo plenário, a ampla defesa é assegurada ao parlamentar. E Hugo Mota volta a dizer que é hora de discutir cortes nas despesas obrigatórias. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou ontem que é necessário encarar o crescimento da despesa obrigatória no nosso país, que vem imprensando a despesa discricionária. E Mota participou do 3º Simpósio Liberdade Econômica lá em Brasília. O presidente da Câmara também destacou que há um espírito colaborativo e respeitoso com o governo e que as duas casas do Congresso Nacional não faltaram com o Executivo em nenhum momento, ajudando a aprovar medidas nos últimos 2 anos e meio. Segundo ele, o Congresso Nacional quer ajudar o Executivo a acertar e, para isso, às vezes, é preciso discordar. E, de acordo com o presidente da Câmara, está se chegando ao ponto em que, depois de medidas que visaram o aumento da arrecadação, exista um esgotamento da sociedade e do setor produtivo com alta de impostos sem discussão sobre cortes de despesas. E aqui nós temos as aspas de Hugo Mota. Ele disse que esse esgotamento também chegou ao Congresso Nacional. Essa última medida do IOF, penso que foi o estopim daquilo que já vinha sendo dito, conversado, repetido pela sociedade brasileira como um todo, pelo setor produtivo como um todo, disse. E Mota também destacou que a discussão sobre o IOF trouxe o governo à mesa para discutir aquilo que o governo não estava querendo discutir. De acordo com o parlamentar, o debate está sendo liderado pelos partidos e pela Câmara e o Senado. Ele apontou que é uma oportunidade de mobilização do Congresso Nacional e do Executivo, que deve liderar também essa agenda e defender o que é o correto para o país. E continuando, o parlamentar ainda lembrou da reunião do último domingo, dia 8, que reuniu líderes do Congresso e do governo, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mota defendeu que outras reuniões nesses moldes continuem acontecendo para que possamos pragmatizar sobre aquilo que é importante para o Executivo e que a Câmara e o Senado politicamente têm condições de aprovar. Governo Lula pagará emendas parlamentares até o fim de semana. A ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo Lula fará um empenho de emendas e pagará um montante de emendas parlamentares até o fim desta semana, em resposta a cobranças de lideranças e do presidente da Câmara, Hugo Mota. E de acordo com a ministra, é natural que tenha um pouco mais de demora, já que o orçamento foi aprovado somente no mês de abril e há um plano de trabalho de pagamento pelos ministérios. Temos de adaptar todo o sistema e ao processamento das emendas, considerou a ministra. E após acompanhar o julgamento das contas do presidente Lula de 2024 no Tribunal de Contas da União na quarta-feira, ontem, ela falou que o governo responderá ainda nesta quarta ao ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, para deixar claro que não há problema na execução de emendas e que há transparência em relação a isso. E a ministra foi consultada sobre um despacho de Dino que pediu esclarecimentos na terça-feira, do dia 10, a respeito de supostas emendas de comissão paralelas, que não recebem o identificador de resultado primário chamado RP8,
que é a classificação orçamentária das emendas de comissão, mas receberam os indicadores, os identificadores, chamados RP2 e RP3, referentes às despesas discricionárias do Executivo Federal e despesas discricionárias e abrangidas pelo novo PAC. Gleisi diz que reação do agronegócio e setor imobiliário ao pacote de Haddad é incompreensível. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que são legítimas as reações do Congresso Nacional em relação ao pacote alternativo ao imposto sobre operações financeiras e que de domingo para cá, parlamentares têm sido pressionados por setores econômicos que são afetados pelas medidas. Esses setores, disse a ministra, já são altamente subsidiados pelo Estado brasileiro. Abre aspas, são medidas que tentam corrigir distorções do sistema tributário, principalmente da área financeira, fecha aspas, disse a ministra aos jornalistas, após acompanhar o julgamento das contas de 2024 do presidente Lula no Tribunal de Contas da União. E ainda, segundo a ministra, o governo e o Congresso precisam ter coragem para enfrentar esse debate, já que as medidas, segundo ela, são muito justas e necessárias. São correções para quem está no andar de cima, disse a ministra, repetindo uma expressão utilizada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A instituição de um imposto mínimo de 5% para títulos incentivados, falou a ministra, não tirará a atratividade a esses investimentos. E aqui nós temos o que ela ainda disse, eles vão continuar incentivados. Quem faz investimentos em fundos assim tem dinheiro. Acho justo que se pague um pouco, complementou a ministra em entrevista aos jornalistas. Projeto do novo Código Eleitoral enfrenta resistências em comissão do Senado. O projeto de lei complementar, que estabelece o novo Código Eleitoral, voltou para a discussão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira, ontem, mas sofreu resistências e só poderá ser votado em cerca de um mês. As principais discordâncias envolvem a quarentena para militares, juízes, policiais e membros do Ministério Público, a criminalização de notícias falsas divulgadas nas eleições e a reserva de vagas de assembleias legislativas e câmaras municipais para as mulheres. E logo no início da reunião da CCJ, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, apresentou um requerimento para adiar a votação do projeto para 22 de julho. Os parlamentares entram em recesso no dia 17 de julho, o que forçaria o texto a ser apreciado somente no segundo semestre. E após o repúdio do relator Marcelo Castro e de outros senadores, ficou acordado com o presidente do colegiado, o senador Otto Alencar, que o parecer será votado no dia 9 de julho. Até esta data, representantes dos partidos devem dialogar com Castro sobre as discordâncias em relação ao projeto do novo Código Eleitoral. Ex-ministro de Bolsonaro diz que foi otário após depoimento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. O depoimento do ex-presidente Bolsonaro no STF mexeu de forma negativa com alguns de seus antigos aliados e apoiadores. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a criticar publicamente as declarações e disse que foi otário. Ele se manifestou sobre duas falas de Bolsonaro durante o depoimento. A primeira foi sobre a brincadeira do ex-presidente, ao convidar o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice na chapa presidencial em 2026. E abre aspas, nós que acreditamos em Bolsonaro em algum momento fomos otários. Eu fui muito otário, declarou o ex-ministro
ministro nas redes sociais. Com ministérios no governo, União e Brasil e PP vão cobrar medidas de corte de gastos do Executivo. Somadas, as legendas contam com 4 ministérios no governo Lula. E ainda destaque no Valor Econômico sobre política. O governo quer aproveitar projeto de senador de oposição para corte de benefícios fiscais. A opção foi aproveitar o projeto de lei complementar 41, de autoria de Esperidião Amin, que já foi aprovado no Senado e está pronto para ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Mota nega que mau humor do Congresso com medidas do governo tenha relação com decisão de Dino sobre emendas. O presidente da Câmara, por outro lado, ele chegou a cobrar, como aqui nos informa, ele chegou a cobrar agilidade para a execução das emendas parlamentares deste ano. E a matéria do Valor Econômico nos informa que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, negou que haja esse mau humor no Congresso Nacional para a aprovação das medidas de aumento de arrecadação encaminhadas pelo governo federal com a decisão mais recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, sobre a execução das emendas parlamentares. Já, por outro lado, ele cobrou agilidade para a execução das emendas deste ano. E aqui nós temos as aspas. Misturar a atuação do Supremo Tribunal Federal com o momento em que nós estamos discutindo a política econômica do país é, na verdade, fazer uma associação que não cabe para o momento, disse Mota a jornalistas após participar da abertura de evento do LIDE em Brasília. E ainda acrescentou, o Supremo Tribunal Federal tem feito o seu trabalho. Nós temos a tranquilidade com a execução do orçamento. Fizemos as mudanças para trazer mais transparência, trazer mais previsibilidade. O Congresso está muito tranquilo com relação ao orçamento. Não há nenhum mau humor com relação às decisões do Supremo Tribunal. E a decisão de Dino cobra novos esclarecimentos sobre emendas parlamentares e menciona o pagamento de emendas de comissão paralelas e também um novo orçamento secreto do Ministério da Saúde. E o próximo destaque: medidas anunciadas pelo governo devem ter reação ruim no Congresso Empresariado, disse Hugo Mota. O presidente da Câmara reforça que Congresso e Executivo estão comprometidos na busca por medidas que substituam o aumento do IOF. Outros réus também negam acusações de golpismo. Foram ouvidos Braga Neto, Paulo Sérgio, Anderson Torres, Almir Garnier e Augusto Heleno. E na área da política, um outro dia em que o Brasil quase sofreu um golpe, que também é destaque no Valor Econômico. Risco de ruptura existiu com bloqueio de estradas logo depois da eleição. E antes de darmos continuidade para o site do Jornal o Globo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Já no jornal do O Globo desta quinta-feira, na área da política nós temos o seguinte destaque. Mota informa ao STF que bloqueou verbas para Zambelli e gabinete. E a matéria
destaque fala o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, informou ao Supremo Tribunal Federal que realizou um bloqueio de verbas para o gabinete da deputada federal Carla Zambelli. A suspensão dos repasses foi determinada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, na mesma decisão em que ordenou a prisão preventiva de Zambelli, que deixou o Brasil após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão. E Moraes determinou o bloqueio imediato dos vencimentos e quaisquer outras verbas, inclusive destinadas ao gabinete de Zambelli, que sejam pagas pela Câmara. O objetivo é garantir o pagamento da multa que foi imposta junto com a sua condenação, que pode chegar a R$260 mil. E em ofício endereçado a Moraes, Mota limitou-se a informar o cumprimento das medidas fixadas na decisão. E a condenação de Zambelli também inclui a perda de seu mandato como deputada. O presidente da Câmara chegou a dizer, na segunda-feira, que a cassação seria confirmada de maneira automática e depois anunciou que haverá uma votação no plenário, que ainda não tem data para ocorrer. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal no mês de maio por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica devido à invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E na semana passada, a deputada anunciou que deixou o Brasil e sua prisão foi decretada, com inclusão na lista do Interpol, o que a torna procurada em 196 países. E na sexta-feira, um recurso apresentado contra sua condenação foi rejeitado e a prisão foi convertida de preventiva em definitiva. E ainda nós temos um destaque na área da política. Parlamentar italiano faz nova cobrança para que o governo se manifeste sobre o paradeiro de Carla Zambelli. O deputado italiano chamado Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde, apresentou ontem, quarta-feira, dia 11, um novo ofício formal de interpelação parlamentar, exigindo que o governo da premier Giorgia Meloni se manifeste oficialmente sobre o paradeiro da deputada federal Carla Zambelli, que deixou o Brasil após ser condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, dia 4, o deputado já havia solicitado medidas urgentes para impedir que o país conceda refúgio à deputada brasileira. E em maio, ela foi sentenciada a 10 anos de prisão e à perda do mandato como parlamentar pela primeira turma da corte. E Zambelli, que possui cidadania italiana, chegou a afirmar que sua ida ao país teria como objetivo buscar tratamento médico mais acessível. Bela Megali, na área da política, escreve: a frustração de bolsonaristas sobre sanção dos Estados Unidos contra Moraes e o julgamento do golpe. Malu Gaspar também escreve ao jornal o Globo: o diagnóstico em Brasília sobre a situação de Carla Zambelli. Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que julgamento de Bolsonaro na trama golpista pode começar até o mês de setembro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que esse julgamento da ação penal do primeiro núcleo da trama golpista, que tem como réus o ex-presidente Bolsonaro, o general Braga Neto e outras 6 pessoas, pode começar até setembro. Integrantes da Corte e da Procuradoria-Geral da República, ouvidos pelo próprio jornal O Globo, veem esse período como provável, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para que a ação esteja pronta para ser apreciada. E os magistrados ponderam que essa previsão depende ainda de questões processuais. E uma delas é a questão da ação ter um réu preso, que no caso é o Braga Neto, o que faria com que os prazos não fossem suspensos durante o recesso do judiciário. Isso faria com que o caso andasse ainda mais rápido. E os interrogatórios dos réus terminaram na terça-feira
e foram vistos por magistrados como sem novidades e dentro também do script esperado. E para eles, integrantes da PGR, porém, as falas dos réus serviram para reforçar o teor da renúncia. E processualmente, após as manifestações das defesas sobre eventuais novas diligências, o caso entraria na fase de alegações finais, quando são concedidos prazos de 15 dias da seguinte forma: 15 dias para o Ministério Público, 15 dias para o réu delator Mauro Cid e 15 dias para os demais réus. Após a STF formar maioria para punir redes sociais por publicações ilegais, saiba também como cada ministro votou até o momento. E apesar do placar, os termos dessa responsabilização ainda serão definidos pelos ministros. Reta final: definir se reunião foi preparação para golpe será ponto crucial de julgamento, avaliam os juristas. Após interrogatórios, a ação entra na reta final para julgamento e a expectativa no Supremo Tribunal Federal é que a análise seja entre setembro e outubro. E o jornal o Globo também nos traz aqui um destaque sobre a trama golpista. Depoimentos ao Supremo Tribunal Federal reforçam a acusação, mas processo ainda tem lacunas. Para integrantes da Corte e da PGR, fase de interrogatórios não mudou a situação jurídica dos réus. Depoimentos, provas, mensagens. Veja também o que pesa contra cada um dos réus da trama golpista. E com o fim dessa fase de acusação dos interrogatórios, o processo avança e deve ser votado até o fim deste ano. Malu Gaspar também escreve que, depois de Marina Silva, Lula abandona Haddad à própria sorte no Congresso. Com maioria formada para ampliar responsabilização de plataformas, Supremo Tribunal Federal continua o julgamento. Temer aconselhou Bolsonaro a amenizar tom em depoimento no STF. O ex-presidente Bolsonaro esteve em São Paulo no último fim de semana e procurou o Michel Temer. E Bernardo Melo Franco também escreve: Lula liga para Cristina Kirchner e se solidariza após condenação na Argentina. Ex-presidente peronista foi sentenciado a 6 anos de prisão por corrupção. Também temos aqui o próximo destaque sobre jogo político, como o pastor Everaldo se prepara para ser alçado a cacique tucano com a fusão PSDB-Podemos. Newsletter semanal do jornalista Thiago Prado detalha essa disputa entre Paes e Castro por proximidade com o partido. Também compila as principais análises da imprensa sobre o interrogatório de Bolsonaro e recomenda séries sobre Carlos Alcaraz. E ainda no jornal o Globo, os conselhos de Temer a Bolsonaro sobre como se comportar diante de Alexandre de Moraes. Já no Correio Brasiliense desta quinta-feira, nós temos aqui o caso da queda de um acidente. Não há sobreviventes em queda de avião com 242 pessoas na Índia. E no caso, esse avião, que tinha mais de 200 pessoas a bordo, caiu em alojamento de médicos e deixou também mortos. Haddad nega impacto do IOF para a população. Segundo ele, não há improviso aqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou hoje, quinta-feira, que o conjunto de medidas fiscais apresentado pelo governo não trará impacto negativo para a população. Segundo ele, as ações têm como foco a correção de distorções no sistema tributário e a compensação da perda de arrecadação provocada pela revogação do IOF em operações de crédito sem penalizar quem ganha menos. E abre aspas. Parece que estamos mexendo com o dia a dia da população, mas é o contrário. Estamos isentando quem ganha até 5 mil e reduzindo impostos para quem recebe entre 5
R$207.000, afirmou o ministro. Ele ainda continua dizendo o seguinte: o que estamos fazendo é reequilibrar o sistema. As medidas atingem grandes players como bancos e casas de apostas, que hoje pagam menos do que deveriam. E ainda de acordo com Haddad, o setor de apostas esportivas online movimenta aproximadamente R$40 bilhões por ano em lucro bruto, mas recolhe menos de 10 bilhões em tributos. Ele destaca o seguinte: é um setor que não gera empregos. Estamos retomando a proposta original do governo com alíquota de 18%, como era previsto desde o início. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição deste segundo bloco de notícias. Já quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e convidá-los mais uma vez para continuar acompanhando a TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada!